Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tainá e hoje a gente vai ver o resumo da nossa terceira semana de aula. Nessa semana nós aprendemos o gerúndio, o grau comparativo e superlativo e o futuro imediato. O primeiro conteúdo é o gerúndio. Então, o gerúndio no inglês ele é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo. Então, quando a gente coloca o ing no final dos verbos em inglês, a gente está passando esses verbos para o gerúndio. No português, o gerúndio é aqueles verbos que terminaram em NDO. Então, comendo, correndo, andando, por exemplo, são alguns exemplos de verbo no gerúndio. Nesse primeiro exemplo, I am working right now. Então, reparem que aqui tem o ing, então eu estou trabalhando neste momento. No segundo exemplo, they were playing the guitar. Então, eles estavam tocando violão. Então, o play pode ser jogar, brincar, tocar. Quando eu coloco ing, eles se transformam em tocando. Mas tem algumas regrinhas. Após as preposições, a gente pode utilizar o ing, mas às vezes na tradução ele não vai terminar com esse NDO. Pode ficar, ele não está interessado, ou como no segundo exemplo, ela tem medo de voar. Então, o voar ele não pode ficar voando ou pode estar no presente, como nesse exemplo aqui, que ela tem medo de voar. Ele pode ser utilizado também como substantivo. Então, quando a gente quer transformar um verbo em um substantivo, acrescentamos o ing. Então, por exemplo, o verbo nadar, que é swimming, quando acrescentamos o ing aqui no verbo, fica natação. Então, swimming is her favorite sport. Então, a natação é seu esporte favorito. Transformamos um verbo em um substantivo. O segundo, ele é um pouco mais extenso, é sobre o grau de adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser usados para fazer comparação, que são os comparativos, e também para fazer a forma superlativa, quando algo é maior, ou mais bonito, ou melhor que outra pessoa. Tem algumas maneiras, então, para a gente usar o superlativo. A primeira delas é, quando o adjetivo tiver uma só sílaba, vamos acrescentar o T antes do adjetivo e o sufixo EST no seu final. Então, small, que é pequeno, para falar o menor, nós vamos transformar ele em the smallest. Então, observem que colocamos o EST aqui ao adjetivo e colocamos o THE aqui no início. No exemplo, Gloria is the youngest girl in the classroom. Então, a Glória é a menina mais jovem. Então, ao acrescentar o EST, a gente já está colocando ela nesse superlativo. A segunda regrinha é quando o adjetivo tiver 3 sílabas ou mais, a gente coloca o the must. Então, por exemplo, beautiful, que é um adjetivo mais compridinho, a gente coloca the must. Então, para dizer, Brasil é o país mais bonito do mundo. Então, Brasil is the most beautiful country in the world. Então, colocamos o the must quando o adjetivo ele tem 3 sílabas ou mais. Nesse terceiro caso, quando o adjetivo é terminado em Y e ele é precedido por consoante, a gente tira o Y e coloca o IST. Como, por exemplo, easy, que é fácil, para dizer que é a mais fácil, a gente coloca the easiest. Então, English is the easiest language all over the world. Então, o inglês é a língua mais fácil do mundo. Então, mais fácil é caracterizado aqui pelo acréscimo do THE aqui antes do adjetivo e o IEST, nesse caso dos adjetivos terminados em Y. O quarto são para os casos dos adjetivos que já tem o E no final. A gente só vai acrescentar o EST para indicar esse superlativo de superioridade. Então, para eu dizer a mulher mais bonita, por exemplo, aqui a Lucy é a mulher mais bonita da nossa sala. Então, Lucy is the nicest woman on our story. Então, já tinha o E do nice aqui, a gente acrescentou só o ES, aliás, só acrescentamos o ST para indicar que ela é a mais bonita. O quinto são para os casos em que os adjetivos eles são terminados ou só compostos por consoante, vogal, consoante. Por exemplo, big e o fat.
O big é consoante, vogal, consoante. A gente acrescenta o THE antes dele, como nos outros. A diferença é que nesse caso a gente dobra a última consoante. Então a gente repete o G aqui e acrescenta EST. E o FET também. Então a gente coloca o THE, dobra a última consoante, nesse caso que é o T, e coloca EST. Então os alunos que estudam aqui em Coxim vão concordar. Coxim é a cidade mais quente no Brasil. Então Coxim is the hottest city on Brazil. Então, acrescentamos o outro T aqui, ou seja, dobramos o T e colocamos o EST novamente aqui no final do adjetivo. O sexto são alguns adjetivos irregulares. No inglês sempre tem algumas exceções, assim como no português. Aqui tem alguns casos, mas é só com o tempo que a gente vai aprendendo. Então, coloquei alguns aqui que são os principais, os mais utilizados, que eles não seguem a regra. Por exemplo, summer is the best season on my country. Então, o verão é a melhor. Como no português a gente não pode falar o mais bom ou o mais melhor, no inglês também tem algumas regrinhas para quebrar essas falas. Então, o good, a gente não pode falar, good alguma coisa. Não é o bom, é o melhor. Então, por isso que o good é substituído pelo the best, por exemplo. Os comparativos, quando são adjetivos curtos, a gente coloca o ER para formar o comparativo. Então, por exemplo, small, acrescentamos o ER, em seguida colocamos them e a outra parte da comparação. Então, para eu comparar, Curitiba é menor do que São Paulo. Colocamos o R aqui e o den, que tem essa tradução de que ou do que. Aqui embaixo, mais alguns exemplos em que a gente acrescenta apenas o ER nesses adjetivos. Quando o adjetivo tiver duas sílabas e terminar em Y, a gente tira o Y, coloca o I e ainda acrescenta o ER. Então, aqui tem alguns exemplos. Busy, pretty e noisy, a gente tira o Y, coloca o I e R. Se o adjetivo tiver duas sílabas e não terminar com Y, a gente vai seguir a regra das 3 sílabas, que é utilizar um more antes do adjetivo. Então, quando o adjetivo ele for mais comprido também, a gente usa o more. Então, this car is more comfortable than on. Então, é o mais confortável, more, than, então, do que ou que aquele. A gente sempre vai colocar o more antes e o than depois do adjetivo. Sobre o superlativo de inferioridade, então quando alguém é menos do que outra pessoa, ou menos chato, ou menos legal, a gente coloca o the last. Então esse é o mais fácil, que quase não sofre alteração. O adjetivo a gente só acrescenta o the last. Então, Tommy is the last charming guy here. Então, o Tom é o cara menos charmoso. Então, basta acrescentarmos the last antes do adjetivo. O superlativo de inferioridade, quando a gente quer fazer uma comparação, então, o meu país é menos quente do que o seu, a gente coloca less antes do adjetivo e o than após. Então, less hot, que é o adjetivo, e than depois. Então, primeiro a gente coloca o less para dizer que é menos, e o than, que tem aquela tradução do que. E o adjetivo permanece aqui entre essas duas palavras. Para fazer o comparativo, então, de igualdade, então, você pode ser tão competente quanto eu. You can be as competente as me. Então, para fazer esse comparativo de igualdade, a gente só acrescenta as antes e após o adjetivo. O último conteúdo é o going to future. Então, a gente utiliza para expressar algo que já foi planejado e que, por isso, existe a certeza que vai acontecer, então algo que está próximo de acontecer. A gente caracteriza ele com o sujeito que vem aqui no início da frase, depois o verbo to be, o going to e o restante da frase, que não vai sofrer alteração. Então, você irá fazer uma torta de chocolate, eu sei que isso vai acontecer próximo, e eu coloco o going to, quando alguma coisa está sendo próxima de acontecer. Na forma negativa, a gente coloca o not após, como nós já vimos no verbo to be, o not vem após o verbo to be. E para a forma interrogativa, a gente inverte aqui, coloca o verbo to be primeiro, depois o pronome ou o nome, nesse caso aqui utilizado o he, e pronto, está na forma
interrogativa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa, me procurem na plataforma.